cozinheiro mais odiados pelos chefes irá desvendar todos os segredos da culinária. Hoje, Mr. C desvendará o segredo da famosa Pizza Hut. Para começar, o cozinheiro coloca o fermento e o açúcar dentro de um copo com água morna. Veja como ele mistura bem. Veja como ele dilui totalmente o fermento. Agora o fermento descansa por 5 minutos, ou até formar uma camada de espuma no topo. O cozinheiro mascarado possui uma batedeira com acessório para a massa de pão. Mas não se preocupe, caso você não tenha, é possível sovar a massa somente com as mãos. Em uma vasilha, Mr. C mistura a farinha e o sal. Em seguida, o fermento é adicionado. Agora, preste muita atenção. Veja que o cozinheiro mascarado adiciona aos poucos a água morna para conseguir encontrar o ponto exato da massa. Observe que ela não gruda nas mãos, porém ela também não é seca. Sovar a massa por uns 10 minutos também é essencial, pois sem isso o glúten não consegue se desenvolver e os gases liberados pelo fermento não se distribuem uniformemente. Olhe como a massa está no ponto perfeito. Veja como se sova a massa manualmente. Mr. C agora divide a massa em 2 pedaços e os deixa em um formato esférico. Cada pedaço é armazenado em um pote grande, o suficiente para a massa dobrar de tamanho. Com o pote tapado ou coberto por um pano, o cozinheiro coloca-os dentro de um saco plástico e deixa a massa descansar em um ambiente escuro por aproximadamente 2 horas ou até a massa crescer. Essa massa pode ser guardada por até 3 dias na geladeira ou até 12 dias congelada. Nesse instante, o cozinheiro mascarado irá montar a pizza. Para isso, ele prepara a forma onde a pizza será assada. Observe como ele deixa todo o fundo lambuzado de óleo. Agora chegou a hora mais difícil. Abrir a massa requer extrema habilidade do Mr. C.
um pouco de farinha é jogada para que a massa não grude na pia. A massa é colocada sobre a farinha. Com o rolo, ele estica a massa em um único sentido, deixando a massa oval. Depois, ele muda o sentido 90 graus, voltando no formato circular. Ele faz isso diversas vezes. Assim, abrir a massa fica muito fácil, Mr. C. Agora, o cozinheiro mascarado verifica se o tamanho da massa está um pouco maior que a forma, para poder formar as bordas grossas da massa. Com muito cuidado, Mr. C suspende a massa e coloca dentro da forma. A massa é deixada descansando dentro de um saco plástico por 1 hora para crescer um pouco. O local precisa ser escuro e morno. O nosso cozinheiro achou que estava frio. Então, colocou ao lado da massa um copo com água fervendo. Enquanto a massa descansa, Mr. C prepara o recheio. O pepperoni fatiado é colocado sobre um papel toalha e levado ao micro-ondas por 20 segundos para que o óleo escorra. Veja como sai óleo. Após 1 hora, veja como a massa cresceu. Como ela está gorda, Mr. C. O cozinheiro mascarado está com pressa e já deixa o forno esquentando para atingir 260 graus Celsius. Com uma colher, o molho é esparramado sobre a massa. Ele passa manteiga derretida sobre a borda. A pizza é recheada com mozzarella e pepperoni. O forno já está bem quente e o cozinheiro coloca a pizza para assar. Mr. C percebe que a pizza começou a ficar tostada somente no fundo. Então ele gira a forma da pizza para poder assá-la uniformemente.
Nosso cozinheiro misterioso espera por 12 minutos, tempo qual a massa e o queijo começam a tostar. Hora de tirar a pizza do forno. Já era a hora, hein, Mr. C? Finalmente, o cozinheiro mascarado irá cortar a pizza. Ouça o barulho crocante enquanto a massa é cortada. Maravilha, Mr. C. Se não fosse o Mr. C, você jamais ficaria sabendo.